Vamos de vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você, contar pra você sobre meu novo trabalho aqui em Portugal. Se liga aí, vamos lá. Oi, gente! Olha eu aqui de novo, como eu prometi no vídeo anterior, estou me esforçando. Estou já fazendo uma programaçãozinha pra gente ter vídeos aqui com mais frequência. Meu nome é Tássila Lima, se você não me conhece, muito prazer. Pra quem já me conhece, está aqui nesse canal conosco, nos acompanhando. Eu sei que tem gente aí que nos acompanha desde que a gente colocou o pé aqui em Portugal. E são pessoas que acabam se importando conosco, criando algum elo afetivo, acompanhando a nossa trajetória e nos mandam mensagens muito carinhosas. Eu sou muito grata por isso. Mas se você não me conhece, você é muito bem-vindo também. Chega junto. Nesse canal eu gosto de trazer aqui conteúdo hoje sobre Portugal, sobre a nossa adaptação, informações, um bocado de planejamento, não um pouco. Eu super valorizo que falemos sobre planejamento, a importância dele no processo de imigração. Então você também é muito bem-vindo. Se você não é inscrito, começa se inscrevendo aqui no canal, deixa like nesse vídeo e maratona outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo, tem conteúdo a ser atualizado, mas tem muito conteúdo que pode te ajudar de alguma forma. Tá bem? E aí, vamos lá. E para quem nos acompanha, sabe que já postei aqui no canal falando sobre o nosso trabalho logo que nós chegamos em Portugal. Essa semana passada, nós fizemos 2 anos de Portugal. Nós quem? Para você que não sabe, eu, meu esposo e meus 2 filhos. Nós viemos em família. Eu vim para estudar, eu vim com visto de estudo. Também tenho que gravar um vídeo sobre como que ficou o mestrado no final das contas, né? Vai ser assunto para outro vídeo. E nós fizemos agora 2 anos de Portugal. E aí já tem um vídeo aqui mostrando sobre como nós estávamos trabalhando, tanto eu quanto o Joel. Tem um outro vídeo eu falando que eu não estava dando conta mais de trabalhar, porque eu estava muito dando conta apenas de estudar. Só que estamos aqui no outro cenário agora e eu acho que é justo compartilhar com você que nos acompanha e também para dizer como que funciona, que trabalho é, como que eu entrei, enfim, que isso pode servir de orientação para muita gente. Então vamos lá, sem muita demora. Nós estávamos trabalhando apenas para fazer um panorama. A primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui foi fazer entregas por aplicativo. Eu admito para vocês que eu lá não fazia tanto. Quem fazia mesmo para valer era o Joelis. É o Joelis, que é a principal renda da nossa casa, vem dele. E eu dividia ali o tempo com a minha adaptação dos meninos, casa, o meu mestrado e as entregas. A gente veio para Portugal muito com essa cabeça do recomeço mesmo. Qualquer coisa que nós já desenvolvemos aqui em Portugal em termos de trabalho não se compara nada do que nós fazíamos no Brasil. Tínhamos nossos negócios no Brasil, tínhamos nossa profissão no Brasil, a nossa profissão nos acompanha, claro. Ainda exercemos alguma coisa da nossa profissão ainda no mercado brasileiro, digamos assim, mas aqui em Portugal a gente veio sabendo que a gente vinha para um recomeço real, inclusive na área profissional. A gente veio sabendo o que a gente espera do país e o que o país pode nos dar e, portanto, que é passo a passo que nós vamos galgar aquilo que a gente pretende construir aqui. Então, nós estávamos a fazer entregas, o Joelis migrou das entregas para outra atividade que em outro vídeo a gente fala. Eu, aos poucos, fui não conseguindo manter o ritmo nas entregas, por mais que eu já fizesse pouco, eu não conseguia manter, porque eu tava mesmo com muita demanda da faculdade. Daí que a faculdade acabando, outros vídeos eu gravo sobre a faculdade, como eu já disse, o mestrado acabando, e mais cedo ou mais tarde eu me vi assim, eu vou precisar realmente encontrar um trabalho em Portugal. Se faz urgente, necessário. Acho que você já ouviu muita gente dizer que aqui em Portugal, para que você se mantenha bem, precisaria, de um modo geral, que ambos trabalhassem quando se trata de uma família, que o marido e a mulher trabalhem. De um modo geral é assim. Para algumas profissões que são melhor remuneradas, é possível, enfim. Cada caso é um caso, mas de um modo geral precisa-se que ambos trabalhem. Nós ficamos aqui desses 2 anos em Portugal, digamos que eu ajudei com as contas de casa, trabalhando aqui apenas os primeiros 6 meses, digamos assim.
O outro 1 ano eu fiquei sem trabalhar, efetivamente, só o Joelis trabalhando. Nos mantivemos bem na mesma, graças a Deus, com o trabalho do Joelis com as entregas. Bem mesmo, pagando aluguel, nos alimentando, fazendo as coisas que a gente gosta de fazer, às vezes ainda fazendo uma viagenzinha aqui e acolá. Para quem nos acompanha no Insta ou mesmo algum vlog nosso aqui, viu que isso não é uma fantasia, que às vezes a gente fala alguma coisa e tem gente que diz assim, vocês, é impossível. É possível sim, principalmente se você tiver organização financeira. Aliás, eu defendo muito aqui no canal a questão do planejamento, de um bom planejamento antes de você migrar, antes de você mudar de país. Mas na verdade, planejamento e educação financeira são são coisas que a gente precisa para a vida. E muitas das vezes você vê as pessoas olham para a vida de outras pessoas e dizem assim, não, isso não é possível, fulano deve ganhar rios de dinheiro, mas é porque trouxeram muito dinheiro do Brasil. Cara, já experimentou colocar suas contas numa planilha, se organizar? Mas vamos ao que interessa, porque eu falo demais. Eu sei disso, mas quem me acompanha também já sabe e já se acostumou. Vamos lá, eu precisava trabalhar. A faculdade estava chegando ao fim e eu precisava trabalhar. E no panorama que eu via, as vagas que eu encontrava para minha área, eu sou formada, gente, em publicidade e propaganda e eu sou pós-graduada em marketing e agora tenho um mestrado em marketing. As vagas que eu encontro aqui na minha área, todas elas pedem o inglês, meu inglês não é fluente. E a minha experiência nos últimos anos no Brasil, por mais que eu tenha também uma experiência como no mercado, na área de analista de marketing, a minha experiência mesmo no Brasil, nos últimos anos, ela foi voltada para o marketing político. Portanto, o cenário no Brasil é o cenário em Portugal é outro. Isso é uma questão que a minha experiência lá acaba não influenciando muito para alguma função aqui, nesse sentido. E, para além disso, o que eu tinha na minha cabeça? Entender que é realmente um recomeço e estar disposta a um trabalho que, embora muito diferente daquilo que eu me formei, que eu trabalhava antes, mas que seja um trabalho que me dê uma renda, que me ajude, que nos ajude na nossa manutenção aqui, a ir galgando os nossos projetos. Eu queria, principalmente para esse momento da minha vida, digamos assim, um trabalho que eu não trabalhasse às 8 horas por dia, porque eu quero ter algum tempo para minha casa, para os meninos, eu quero conseguir gerir isso ainda de alguma forma, visto que a minha realidade no Brasil era diferente. Eu podia trabalhar o dia fora e eu tinha uma outra estrutura, eu tinha quem me ajudasse com os meus filhos, eu tinha quem me ajudasse com a minha casa, então a estrutura era outra. Então surgiu numa conversa no Facebook, surgiu uma vaga, e vamos lá, com o que eu estou trabalhando, com atendimento ao cliente, vulgo call center. Surgiu numa conversa no grupo, os grupos são ótimos, às vezes nem tanto, mas quase sempre são ótimos. Às vezes nem tanto porque vez ou outra surgem alguns comentários e algum debate desnecessário, mas até isso faz parte da nossa construção, não é? Mas aí estava num grupo de mães aqui em Portugal, é um grupo no Facebook, não é grupo meu, são grupos que existem aí nas plataformas, e alguma mãe comentando da dificuldade que era trabalhar com filhos aqui por causa da idade das crianças e creche, que é difícil. Eu já falei sobre isso também no outro vídeo. Enfim, e aí uma menina colocou, olha, a empresa que eu trabalho, ela tá recrutando e ela colocou as condições. Aí eu falei, olha, me interessa, como que eu faço? Eu atravessei a conversa alheia, digamos assim, mas estava tudo num grupo aberto. Falei, eu posso me candidatar? Ela me enviou a vaga, eu me candidatei. Eu não vou dizer o nome da empresa aqui por uma questão de sigilo profissional, digamos assim, mas eu trabalho hoje, vamos lá, quais são as condições? Eu trabalho 6 horas por dia, 5 dias na semana, com atendimento ao cliente, que no Brasil nós entendemos como call center. É um atendimento passivo, no sentido de que eu não faço chamadas aos clientes, eu recebo chamadas. Eu trabalho para um grande grupo, para uma grande empresa aqui de Portugal, mas a minha contratação, na verdade, nós prestamos serviço para esse grande grupo, mas a contratação, a empresa para quem eu trabalho mesmo é uma empresa de recursos humanos, então é uma terceirizada, digamos assim. E são 6 horas por dia, por serem 6 horas, o salário não é o salário mínimo. Importante dizer isso. É um proporcional. É quase lá mesmo, com todos os direitos cobertos de acordo com a legislação aqui em Portugal, que eu também ainda estou conhecendo aos poucos. Então vamos lá, são 5 dias por semana, eu tenho uma folga na semana, uma folga aos fins de semana. Posso pedir com algum tempo, você pode pedir para ter a folga sábado e domingo. Não sei se isso hoje para mim é mais interessante, porque querendo ou não, uma folga na semana, eu tenho, se eu preciso resolver uma documentação, se eu preciso ir na escola dos meninos resolver alguma coisa, eu tenho um dia na semana
semana que eu tô livre para isso. Hoje eu folgo às quartas e aos sábados. E vamos lá, o que mais que é importante falar? Tem um vale alimentação, que é um vale razoavelmente bom. Sim, e muito importante. E o meu contrato de trabalho é híbrido, ou seja, eu trabalho 15 dias, metade do mês indo até a empresa, a outra metade do mês eu trabalho a partir de casa, com o meu computadorzinho, os meus headsets. Eu devia ter eles aqui para mostrar para vocês. Os meus headsets, trabalhando a partir de casa, atendendo a partir de casa. Nunca trabalhei com isso antes, então para mim é todo um processo de adaptação. Eu já estou na empresa desde junho, então junho, julho, agosto, setembro e outubro já se vão 5 meses. E agora que eu tô chegando aqui para falar para vocês, porque todo esse tempo foi um tempo de adaptação e eu não quero trazer coisas aqui que eu traga e quando de repente uma semana depois, 2 semanas depois, um mês depois eu diga, não, gente, saí, não. Eu quero trazer as coisas de forma mais sólida, sabe? Para que de repente isso te influenciar de uma forma mais correta. Vamos lá, como que foi o processo? Eu me candidatei à vaga que essa menina divulgou lá no Facebook. Fui contatada pela empresa que me perguntou do meu currículo, falei o que estava fazendo em Portugal, perguntou se eu tinha os documentos, isso é importante mencionar. Para essa empresa específica, eles exigem autorização de residência. Eu sei de outras vagas nessa área de call center que eles não fazem questão de ter ou não autorização de residência. Para quem não tem ainda, é possível. Mas nesse caso em específico, a empresa exigia. Então, eu conversei com ela numa primeira entrevista por telefone. Agendamos uma entrevista, perguntou se eu tinha interesse, agendamos uma entrevista por chamada de vídeo e no dia certo fizemos a entrevista e ficava a aguardar a resposta se tinha sido selecionada para a formação. Aí é onde entra, que eu acho que isso é interessante. Acho que no outro dia eu recebi já a mensagem por e-mail que tinha sido selecionada para a formação. A formação durou 1 mês, então eu passei 1 mês em formação já remunerada. Esse 1 mês de formação, 3 semanas foram teóricas e 1 semana foi de prática, para ao final dessa semana prática, tanto a gente saber se a gente pretende se manter naquilo, se a gente se identificou, se vai funcionar pra gente, como a empresa saber se a gente vai levar jeito para aquilo ou não. Então, ao final do processo eu passei, não são todos que passam, a nossa turma, eu acho que eram umas 20 pessoas, umas 12 pessoas resultaram no final. Das 12 hoje nem todas se mantêm. É um trabalho como todo outro e trabalho é trabalho. Então, não vou dizer pra você aqui que tem sido fácil, mas não posso dizer que tem sido difícil. Vamos lá, como é que eu posso dizer, sendo bem honesta? Nunca trabalhei com isso antes. Tem dias, como todo trabalho. O mais cansativo é estar 6 horas direto. Eu tenho, nessas 6 horas, por serem 6 horas corrida, eu tenho 2 intervalos de 10 minutos. Então, são praticamente 6 horas direto a falar sempre, a ouvir sempre com o headset. No final, isso dá uma esgotada. Mas é um trabalho. E aos poucos vai ficando mais leve, mais fácil, você vai dominando mais o conteúdo das chamadas. Enfim, tô feliz, tô satisfeita e é algo que tem encaixado as minhas necessidades no momento, especialmente para eu sentir que tô trabalhando, ajudando em casa, não é? Não ficar só nas costas do Joelis, que aguentou 1 ano praticamente ou mais trabalhando sozinho, pagando minha faculdade, que não é barata, pagando arrendamento, que a gente sabe que arrendamento em Portugal não é barato, enfim, pagando nossas saídas, enfim. Então eu tô feliz porque é algo que tem se ajustado à minha necessidade no momento e porque eu tenho me adaptado. Era isso que eu queria contar pra vocês e deixar com isso um recado. Venha, se você quer vir pra Portugal, se você está vindo pra cá, a menos que você já venha com uma profissão que você sabe que tem ampla oferta aqui de vagas, como por exemplo a galera aí da área de TI, de tecnologias da informação, ou que você tem mesmo para essas áreas que requerem um outro idioma e você já é fluente ou algo assim. Mas não, se você vem para um recomeço em Portugal, venha mesmo com a cabeça aberta para um recomeço. Eu conheço muitos brasileiros aqui, seja na área que eu tô trabalhando agora, seja na área que eu trabalhava antes, né, quando eu fazia as entregas. Eu conhecia brasileiros, engenheiros no Brasil, professores, médico, advogado, e que aqui estão exercendo funções completamente distintas daquilo que um dia exerceram no Brasil. Por quê? Porque é um recomeço. E todo recomeço a gente volta lá pro começo
comecinho, o nome já diz, né? Então, venha com essa disponibilidade, venha com essa disposição. Eu acho que as coisas, elas vão fluir muito de acordo com a forma com que a gente as enxerga, tá bem? Então, eu desejo para você que está assistindo esse vídeo que o meu relato, de alguma forma, tenha te influenciado ou tenha te ajudado. Se você tem curiosidade sobre trabalho nessa área, dá uma buscada aí na internet. Tem muitas empresas de RH, de recrutamento e seleção, que recrutam para essa área. Eu vou dizer de duas em especial, porque são duas que eu tenho relatos muito positivos. Existem outras que eu tenho relatos não tão positivos, então não vou mencionar, vou mencionar as positivas, tá? Mas tem a RH+, você pode procurar aí, dar um Google, e a Randstad, que são empresas que recrutam para projetos de call center. Tem também a Teleperformance, que é específica disso. E se você achar que é algo que pode ser válido para você, quem sabe, né? Tá bem? Se não era inscrito, se inscreve, deixa like aqui, a gente se vê em mais conteúdo aqui no Simbora em Portugal. Tchau!